Como fazer login com GitHub usando NextAuth. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a trabalhar com NextAuth para você fazer uma autenticação com o GitHub. Para quem não sabe, existem várias formas de você estar fazendo o login com o Next. Aí depende muito de como que você está programando aí seu back-end. Você vai ter algumas estratégias aí que você pode estar utilizando, como a gente tem um método de JWT, né, Storage, que você pode ter um outro tipo de autenticação que é um pouquinho mais complexo ali para você estar fazendo. E tem o método NextAuth, que que você consegue fazer o login com social, tipo Facebook, GitHub, que é um login mais simples, é um login mais básico. Aí cabe a você, dependendo do projeto que você está desenvolvendo, definir qual a estratégia de autenticação que você deve usar. Mas no caso aqui eu vou fazer um exemplo simples, então eu vou fazer um login com GitHub, então eu vou estar utilizando o método NextAuth, que é bem legal e é bem fácil aí para você estar reproduzindo esse teste aí na sua máquina, beleza? Então, primeiramente eu vou criar um projetinho aqui, aumentar aqui um pouquinho a tela. Vamos criar então um projetinho aqui. Eu vou criar então um projeto em Next. Vou dar o comando yarn create next app. Eu vou colocar o nome de autenticacão e vou aguardar um pouquinho ele a criar o nosso projeto. Vou dar um pause e eu volto assim que tiver finalizado. Beleza, já finalizou aqui. Eu vou entrar então na pasta cd autenticacão. E aqui eu vou dar um code ponto para a gente abrir esse projeto no nosso Visual Studio. E aqui eu vou fechar. Então ele criou algumas estruturas de pasta aqui. A gente tem a pasta public, a gente tem a pasta pages, a pasta API aqui. E vamos tá testando aqui se já tá sendo possível a gente subir o servidor aqui. Vamos dar um yarn rundev. Ele já está rodando na porta 3000. Vamos dar uma olhadinha de como que tá. E aqui beleza, ele já abriu o nosso projetinho aqui, já deu a tela de bem-vindo aqui. Então tá funcionando de boa. Então isso é bom. E vamos lá. A ideia dessa videoaula é te explicar como fazer a autenticação com a API do GitHub. Então você precisa ter uma conta no GitHub. A segunda coisa é o seguinte: a gente vai ter um botão de logar o usuário, né, fazer login com o GitHub, e um botão para deslogar o usuário. Vai ser um botão, na verdade, e ele fica num navbar, não é? Fica ali no header. Então eu preciso de um menuzinho aqui em cima. Eu vou até aproveitar essa estrutura aqui do Welcome to Next aqui e vou deixar assim. Eu só vou fazer então, eu vou fazer um pouquinho do header aqui que não existe. Então vamos criar aqui dentro de Pages uma pasta chamada Components. E aqui eu vou criar o nosso primeiro componente, que vai se chamar Header. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado index.jsx e um arquivo styles.css. Lembrando que para essa aula aqui eu vou usar o Sass, que vai ficar bem legalzinho para a gente estar estilizando o nosso header ali. Então já vamos dar um comando yarn add Sass no modo de desenvolvimento. Beleza, agora a gente já tem o Sass. Vamos então só trocar de CSS para .scss. E aqui já é possível a gente estar manipulando a nossa header. Aqui então no index eu vou dar um export function header. E aqui eu vou retornar, por enquanto, um texto H1 chamado header. Vou salvar, não vou importar o CSS por enquanto, vamos fazer só um simples teste. Vamos lá no nosso app.js. Aqui dentro ele já está retornando um component, que é essa parte aqui do bem-vindo next. Então aqui em cima eu vou estar incluindo o nosso header. Ele tem que ficar entre algumas divs, então eu vou colocar um fragmento sem valor algum ali, só para ele não reclamar do erro. E aqui dentro eu vou passar o nosso header, que ele já
vai fazer a importação automática de components/header, beleza? Então aqui a gente vai dar uma indentada aqui e vamos ver como que tá ficando. Vou dar um F5. Lembrando que eu tenho que subir o servidor, porque eu tinha desligado ele, então yarn dev. Dá um F5 aqui na página. Deu um erro ali que é... Na verdade aqui eu esqueci de colocar entre parênteses tudo isso aqui, ó. E talvez por isso ele não tinha dado esse erro aí, vamos ver. Dá um F5 aqui, beleza, era isso. Então tá, a gente já tem então o nosso header aqui. Aqui vai ser o nosso... a ideia é vou colocar um ícone aqui do Next e do lado direito eu vou colocar o botão de fato para a gente fazer a nossa autenticação. E vai ser só isso. Então eu vou passar um pouquinho de CSS ali, mas é algo bem simples e para ficar legal ali, para ser um exemplo prático bem agradável aqui aos nossos olhos. Então vamos aqui no nosso componente header. Então vamos fazer a estruturinha básica aqui do nosso menu lá em cima. Então a gente vai colocar da seguinte forma, vamos criar uma div aqui, e essa div aqui, na verdade eu vou chamar de header, já vamos passar o header aqui, tá? Aqui dentro do header, a gente vai ter uma div, aqui vai ser o conteúdo do nosso header. Então aqui a ideia é ter uma imagem, daqui a pouco a gente vai passar a nossa imagem aqui. Vou dar um Alt aqui, vou colocar logo. E aqui embaixo a gente vai colocar um nave, e dentro desse nave aqui a gente vai colocar... Como é bem simples, eu acho que nem vai precisar de um nave aqui. Vamos colocar direto um botão. O botão eu vou fazer em um outro componente. Vai ser então um componente header e vai ter um outro componente chamado Sign Button. Vou colocar então um componente Sign Button. Ele não existe por enquanto. Dá um Ctrl S aqui para salvar. Já vou criar então uma pastinha aqui. Sign Button. Dentro dessa pastinha eu vou criar um arquivo chamado index.jsx. Já vou criar o nosso arquivo de estilização, que é o nosso styles.scss. E aqui eu já vou dar um export function sign button. Vou retornar um H1 por enquanto e vou colocar o nome Sign Button. Vou salvar. Aqui no nosso header, se a gente salvar e voltar ali, parece que ele deu algum erro ali atrás. Vamos ver o que. Deixa eu ver, ele está dando um erro aqui. Ah tá, da nossa imagem. Já vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma imagem aqui de SVG download. Vou pegar uma imagem aqui desse site aqui, vamos colocar aqui Next.js. Ó que legal esse aqui. Vou baixar esse SVG. Aí eu vou renomear aqui para logo. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de pages, dentro de public, na verdade, eu vou criar uma pastinha chamada images e eu vou arrastar essa imagem para dentro dessa pasta imagens. Então aqui no src, no diretório, a gente vai puxar images /logo.svg. Vamos ver se ele vai parar de reclamar do erro. O Sign Button não existe, a gente tem que fazer a importação dele aqui. Import, ou melhor, se a gente fazer assim, Ctrl, vamos ver se ele já puxa aqui direto. Sign Button, aqui, beleza, já importou
o nosso componente de botão. E vamos ver como que está ficando. Beleza, já está ali o nosso logo bem pequeno, a gente vai aumentar isso no CSS. E o botão Sign Button, então está funcionando. Então vamos seguir adiante, deixa eu só corrigir aqui, beleza? Vamos lá, então vamos no nosso header. Vamos fazer o seguinte, se a gente importar esse CSS diretamente, import styles.css e, por exemplo, a gente der eu quero estilizar esse header aqui, então vou dar um class name e vou chamar ele de header container. E eu vim aqui no nosso styles.scss e passar aqui o nosso header content e simplesmente, sei lá, passar um fundo vermelho e salvar. Galera, ele vai reclamar de um erro que quando você está usando o Next, você não pode criar simplesmente um CSS, o nome do arquivo .css, porque ele meio que pode confundir com a aplicação, com os outros arquivos CSS do próprio Next. Então ele, por padrão, ele pede para você, na documentação, se você dar uma lida, ele pede para você, sempre quando você for criar um arquivo CSS, que nem aqui styles, eu posso usar o styles aqui normal, mas eu tenho que colocar na frente aqui do nome, .módulo, aí sim, .scss, que a gente está usando o SAS, né? Agora, a gente meio que tem que passar o estilo como se fosse um componente. A gente então tem que criar aqui um styles, aí aqui from, eu vou passar agora .module.css, e aqui, em vez de eu passar assim direto, header container, eu vou fazer diferente. Como a gente agora está usando aqui a tag styles, eu tenho que passar ela, então styles ponto, e agora sim header container, e esse header container ele vai olhar agora o CSS. Vamos ver se funcionou, peraí, deixa eu voltar aqui, dar um F5, faltou um S que é .scss, vou salvar, um F5, aqui faltou um ponto barra aqui, porque está na mesma pasta, né? E eu já vou aproveitar e correr. Tá, o outro não importei. Vamos ver se já funciona ali. Já deu certo aqui. Só que não pegou a nossa estilização. Deixa eu ver. Styles.header container. Header content eu coloquei. Desculpa, galera. É header container. E agora eu vou salvar. E aí sim, ele ficou show de bola ali, ficou vermelho, só que não é assim que eu quero, então vamos melhorar isso aqui. Antes, então, já vamos colocar essa div aqui, já vou apelidar ela com class name e vou fazer a mesma coisa, ó, passando styles primeiro, e vou criar então, sei lá, header content, essa aqui vai ser a nossa content, então vai ser o nosso container, que é o header, e dentro dele o nosso container, o nosso div header content. Então, beleza. Vamos pegar esse header content, já vamos colocar ele aqui. Então, a ideia é o seguinte. Vamos definir uma alturinha ali, vamos colocar um weight, eu já tirei a cor vermelha ali, eu já não quero mais ela. Vou colocar 5 rem. E vamos colocar um border bottom, um pixel sólido, e vamos fazer uma cor aqui cinza. Na borda eu quero que vai fazer vou colocar um margem top aqui para não ficar tão grudado lá em cima, um rem. Ele vai fazer esse border bottom aqui sólido, um pixel cinza, ele vai fazer tipo essa divisãozinha aqui, para você ver que dali para cima é o nosso header, e dali para baixo é o nosso conteúdo do site. Então, beleza, vamos continuar aqui. Já defini um rem ali para
para não ficar tão grudado lá no topo do site. E aqui no Header Content, vamos fazer o seguinte, vamos dar um Max Width, porque ele tá muito grudado ali, vamos, sei lá, vamos colocar 1200 pixels aqui, vamos ver como que ele vai se comportar. Deixa eu só conferir Header Content, tá, beleza. Por enquanto não aconteceu nada. Max Width 1200 pixels, vamos definir então a margem 0 alto. Aí ele vai ficar meio que obedecendo agora no meio do site, mas ainda tá esquisito. Vamos dar um padding aqui 0,2 rem. Salvar. E que ficou um distante do outro ali, tá? Mas agora eu quero ele tudo uma linha só. Então vou colocar aqui um display flex. Vou colocar tudo alinhado ao centro, align items. Vou colocar center. Vamos usar um display flex. Já coloquei, desculpa. Display flex, align enter. Vou colocar já vamos puxar a IMG, né? A imagem que está ali de dentro, que está bem pequenininho. Vamos colocar um width de no mínimo uns 3 rem. Acho que fica legal, vamos ver. Tá. Isso tá legal. Tá, nossa imagem tá ali. O nosso botão eu quero que fica, na verdade, lá do lado direito, lá no canto direito. Então vamos colocar o nosso botão aqui. Vamos colocar assim, ó, margem left. Eu posso definir uma margem left alto. Eu acredito que ele vai para lá. Não, porque eu acho que eu tenho que estilizar. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não defini, eu tô já pensando no button, mas na verdade aqui o nosso não existe o button. Vamos tirar esse H1 aqui. Já vamos começar a passar então o nosso button. Opa, button. E aqui a gente vai colocar assim, sign in with GitHub. Vamos salvar, vamos ver se ele vai começar. Agora sim. Agora ele foi para lá, porque agora ele pegou a propriedade do CSS button, né? Antes era um H1, agora sim foi para lá. Então, aqui para mim tá legal nossa logo. Agora o botão eu vou dar uma estilizada. Então, o nosso botão, a gente já tem o nosso arquivo styles.scss, só que, como eu te falei, a gente tem que passar .module.scss para funcionar. Então, agora a gente vai poder importar aqui no nosso componente SignButton. Então, a gente dá um import, a gente vai definir a tag styles de dentro da própria pasta, styles.module.scss. Beleza. E agora a gente pode pegar aqui nosso button, passar um class name, referenciar ali o styles, e agora a gente cria uma classe aqui que eu vou chamar de, pode ser SignButton. Falta um N ali, SignButton. Vou salvar, e aqui dentro do nosso arquivo de estilização eu vou passar SignButton aqui como classe. Aí, beleza, até aí tudo bem, a gente não está fazendo nada. Vamos ver se está pegando certinho ali. Vamos dar um background aqui, passar uma cor vermelha, já está pegando, beleza. Então agora a gente vamos colocar então uma altura, um age aí de 3 rem, um border radius de 3 rem também. Vamos ver como tá ficando, beleza. Vamos colocar um background aqui, mudar aquela cor ali, colocar um cinza. Eu acho que eu tenho alguma cor aqui. Vou pegar essa cor aqui meio pretinha e dar um border 0, definir um padding aqui de 1.5 rem, e a cor, deixa eu ver como que tá ficando.
Tá, a cor lá do texto eu quero branca, então a gente pode passar FF. Vamos ver. Beleza, vamos colocar quando passar o mouse ali, ele mudar ali, né? Fazer uma transição ali, usar um filter ali. Vamos colocar então quando passar o mouse em cima, podemos usar aqui o E, over. A gente pode aplicar um filtro, né? Um filter, e posso simplesmente filter passar uma propriedade aqui para diminuir o brilho ali, 0.8. Acho que fica bem legal. Vamos ver. Aí bem legal. Vamos aplicar uma transição ali só para não ficar tão rápido assim, só para dar uma certa leveza ali ao passar o mouse em cima. Então a gente pode colocar aqui uma transição, transition, e a gente vai pegar o nosso filtro, né, o filter, e vamos colocar 0.2 segundos. Salvar, vamos ver.